boa tarde. Bem-vindos a mais um Conexão Plural Entrevista. Eu sou Carol Hag, apresentadora aqui do Portal Plural. São 15h08. Nós estamos ao vivo, aqui direto de Santa Rosa, para você em todo o Brasil que nos acompanha. Bem-vindos. Pois é, hoje à tarde, uma pauta muito interessante a gente traz para vocês. Nós estamos aqui, toda a região noroeste, em situação de alerta, conforme a classificação do novo sistema de 3 As, que é alerta, aviso e ação. Ações que venham conter o aumento desenfreado de casos de Covid. Ações continuadas deverão ser intensificadas pelos municípios, como a fiscalização do cumprimento dos protocolos em todos os estabelecimentos, o uso obrigatório de máscara, a higienização dos ambientes, o uso obrigatório do álcool em gel, a limitação também de ocupações de ambientes, sempre observando aquele limite máximo que temos de 50%. Na semana passada, estiveram reunidos em assembleia os prefeitos da MUFRON, que é a Associação dos Municípios da Fronteira Noroeste, onde foram apresentadas as medidas sugeridas por todo o comitê regional, que resultaram em deliberações, ações e recomendações a serem adotadas pela região. Reforço nas equipes de vigilância e saúde também e, claro, um monitoramento mais rígido para garantir que os casos positivados e aqueles que são suspeitos em toda a sua rede de contatos sejam mantidos em isolamento. Hoje, aqui nos estúdios do Portal Plural, está o presidente da MUFRON, o senhor João Rudinei Sen, também prefeito de Boa Vista do Buricá. Bem-vindo, prefeito. Olá, tudo bem, Carol? Seu sobrenome é Sen? Senen ou Senam. 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 Sem Muito problema. bem. Boa tarde, é um prazer tarde. estar aqui com vocês e já de antemão também parabenizá-los pelo excelente trabalho que fazem aí no meio de divulgação, nos meios de comunicação, sempre com uma imparcialidade, que é importantíssimo isso para toda a população. É dessa forma que nós informamos a comunidade, não é mesmo? Então é um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito obrigada. Prefeito, a gente sabe da importância da MUFRON e a associação ela tem se reunido quase que frequentemente, né, para resolver toda a nossa situação. E nós estivemos lá presentes e a gente viu o engajamento de quase todos os prefeitos da região juntos lá, participando e debatendo essas questões. E hoje eu gostaria de saber do senhor algumas informações a respeito dessa reunião, do que foi decidido. E a minha primeira pergunta é: quais foram, para esse momento, as novas recomendações a serem adotadas na região? Lembrando que nós estamos aí apreensivos a respeito dessa terceira onda, né, da Covid-19. Por favor, prefeito. Bom, até é importante que se diga que a nossa associação esse ano vai completar 57 anos. Então, de longa data já, os prefeitos eles vêm trabalhando exaustivamente para o fortalecimento, o crescimento, seja ele econômico, enfim, da nossa região. Então, há de sempre lembrar-nos esses prefeitos que também assumiram e que sempre fizeram um trabalho muito bom para a nossa comunidade, para a nossa região, que tenho certeza absoluta que desencadearam e desempenharam um trabalho muito profícuo em detrimento ao desenvolvimento econômico da nossa região. São momentos, eu vou dizer para você, Carol, que são momentos diferentes que estamos vivendo. E isso é natural em todas as atividades. E à frente da prefeitura, à frente da associação, te digo que é da mesma forma. Nós, prefeitos, muitas vezes também, como o governo do estado, como os vigilantes sanitários, enfim, não sabem exatamente o que está acontecendo. Como essa possível variante, essa nova variante, essa possível nova terceira onda, alguns dizem que é a quarta onda. Então nós também, muitas vezes, ficamos angustiados com tudo isso. Mas nós temos um trabalho muito coeso, um trabalho muito transparente, um trabalho muito correto. Desde o início que nós assumimos a associação e também no momento que nós assumimos a Prefeitura de Boa Vista do Buricá como prefeito lá, nós sempre deixamos muito claro que todas as atividades são essenciais. Todo o trabalho é essencial. Então nós estamos trabalhando diuturnamente
para que todas as atividades, todo o comércio, toda a indústria, todas as atividades sociais, os eventos, enfim, continuem trabalhando e abertos. Obviamente que muitas vezes nós somos surpreendidos por uma terceira onda, como é o caso agora, que alguns números nos fazem repensar algumas situações. Nós tivemos alguns casos agora, crescentes, diga-se de passagem, muito além daquilo que nós queríamos. Nós estamos aí com uma média de 466 casos nos últimos 7 dias a cada 100 mil habitantes, o que é considerado um número muito alto. Então, para isso que nós, prefeitos, nos reunimos muitas vezes para debater da necessidade ou não de restrição. Mas é importante também que se diga que não são os prefeitos, ou ano passado até a alteração deste novo sistema de monitoramento e de enfrentamento ao Covid, que são os prefeitos ou o governo que abre e fecha um comércio. O que abre e fecha um comércio são os números. E os números nada mais são do que o reflexo do comportamento da população. Então, no momento que nós temos inúmeros casos surgindo, como é o caso aqui, nós entendemos que pode sim existir uma variante que a contaminação é mais fácil, porém também é o reflexo do comportamento social de todos nós. Cada ação tem uma reação. Então, nós estamos há 15 meses, nós sabemos exatamente quais são os protocolos essenciais, diários, que nós precisamos utilizar. Mas são 15 meses exaustivos. E eu entendo que a população, algumas vezes, se canse, como nós cansamos. Só que esse cansaço não pode ser um afrouxamento nos protocolos. Não pode ser uma flexibilização. Nós precisamos, com o apoio de toda a população, manter os protocolos principais. Aqueles que você, Carol, disse há pouco, que é o uso da máscara, álcool gel, o distanciamento, não havendo aglomeração, tendo os ambientes arejados. É desta forma que todos nós vamos juntos combater e enfrentar esse vírus. É desta forma. O interessante é a gente perceber também com relação a isso, que existe o medo de uma nova cepa, está aí, a gente estava até falando nos bastidores. Aqui a gente está com a P1, né? Não existe outros casos assim na região. Tem outras variantes que nós sabemos que existem também, mas uma das mais fortes, vamos dizer assim, para a contaminação é esta P1. Até o momento, inclusive, como eu disse há pouco também, muitas vezes até os fiscais ou até mesmo os técnicos, os epidemiologistas, os infectologistas, eles também muitas vezes não sabem qual é a variante. Então, obviamente que se faz um estudo sobre isso. A LACEN, que é um laboratório do estado do Rio Grande do Sul, está trabalhando em cima disso para realmente saber qual a força desta nova variante e qual é esta variante, justamente para saber se a vacinação realmente ela vai auxiliar em todo este processo ou não, né? Então, ainda é muito cedo para nós dizermos que mudou a variante. Então, a previsão é de que seja ainda a P1. Prefeito, os municípios aqui da nossa região, eles estão preparados para esse enfrentamento? Estão. E não é de hoje. Os municípios estão preparados desde o ano passado, desde o início da pandemia. Obviamente que, se nós analisarmos do ano passado nós tivemos, e até meados desse ano também ainda, a situação das bandeiras. Bandeira preta, bandeira vermelha, bandeira laranja, bandeira amarela. E isso fazia com que as tomadas de decisões precisavam ser urgentes. E muitas vezes não se sabia, como eu disse antes, não se sabia exatamente qual era o caminho mais certo. E nós, prefeitos, discutimos semanalmente as ações que nós implementamos dentro de cada município. Cada município tem a possibilidade de restringir um pouco mais, se assim entender e que lá houver casos
aumento de casos de Covid, ele tem essa possibilidade de restrição maior do que a nossa regional propõe ou do que o próprio governo do estado propõe. Mas estamos preparados com fiscais diuturnamente fiscalizando os empreendimentos, fiscalizando o comércio. E digo para você, Carol, que não é nem só fiscalizar, mas orientar, conscientizar. Hoje o nosso papel fundamental e principal é de conscientização. É isso que nós precisamos. No momento que todos nós estivermos conscientizados do que realmente nós podemos e devemos fazer, e se nós adotarmos aquilo, aí sim nós estaremos realmente enfrentando a pandemia. E todos os prefeitos estão preparados, todas as prefeituras estão preparadas, inclusive com a elaboração de planos de ação que vão diretamente ao encontro para diminuir a possibilidade de novos casos, diminuir as internações clínicas, diminuir as internações de unidades de tratamento intensivo das UTIs e, principalmente, para diminuir a quantidade de óbitos. A quem nós aqui, inclusive, nos solidarizamos com todos os familiares que, infelizmente, perderam algum ente, algum amigo, enfim, pelo Covid. Prefeito, com relação às novas medidas, né, que a MUFRON, que a associação decidiu, tem alguma restrição mais rígida, vamos dizer assim? Nós precisamos pensar sempre na seguinte situação: o que é este vírus e como ele se comporta? Bom, o que ele mais quer é aglomeração. O que ele mais quer é circulação. Então, o nosso principal papel como gestor público municipal é tentar levar para todas as atividades de que não pode haver aglomeração em local algum, mesmo em local aberto, e muito menos em locais fechados, sejam eles dentro das lojas, dentro do comércio geral, dentro dos supermercados. Até dentro de um carro, né? Dentro de carro, enfim. Nós não podemos permitir aglomeração. E não é nem questão de não permitir. Eu acho que isto que eu disse antes da conscientização, a população precisa estar conscientizada de que não pode haver aglomeração. E nós estamos num momento crítico, sim. Nós estamos num momento em que nós precisamos prestar atenção na quantidade de casos diários que está acontecendo, de casos ativos, em cada município. E isso é importante que a população também tenha esse conhecimento. Então nós estamos trabalhando no quê? Em não haver aglomeração e também não haver muita circulação de pessoas. Vou dar um exemplo aqui. Numa cidade como a minha, de 6.700 habitantes, fazer 10 eventos no mesmo dia, com 50 pessoas, representa 500 pessoas circulando dentro do município. Então nós precisamos restringir a circulação. É um evento. Não podemos deixar aglomerar. Então, restrição, nós estamos dentro das lotações, que isso, desde o início, é o que nós pedimos para as entidades, para as associações, para as instituições representativas de classe, enfim, as ACIs, por exemplo, os sindicatos, enfim, que nos auxiliem nisso. Nós temos uma lotação máxima permitida hoje dentro de cada estabelecimento. Alguns estabelecimentos é uma pessoa a cada 4 metros quadrados, em outros estabelecimentos uma a cada 6 metros quadrados e algumas ainda uma pessoa a cada 16. Então, cada atividade possui um protocolo específico. Então, é esse tipo de restrição que nós estamos fazendo. Porque nenhum prefeito quer, nenhum comerciante, empresário quer que as atividades sejam fechadas. Lockdown, né? Exatamente. Agora, há necessidade de se pensar que se os casos, sim, aumentarem consideravelmente e que as pessoas não cumprem com os protocolos, se os casos realmente aumentarem, nós tivermos muitas internações, muitos óbitos, aí sim, nós precisamos agir com mais rigor, aí sim, inclusive, na possibilidade de fechamento da atividade.
que é algo que nós não queremos e tenho certeza absoluta que o empresário também não quer. Nós temos atividades, Carol, que estão 14, 15 meses sequer sem trabalhar, né? Pega atividades das quadras esportivas, por Cultura, exemplo. questão cultural. Exato. Os eventos sociais. Pega os eventos sociais. Pega a parte de turismo, também está muito prejudicada, né? Então, são setores que nós, a partir do novo decreto do governador, nós permitimos dentro da nossa regional. Agora, quando nós liberamos algumas atividades que estavam restritas, que eu citei agora, as quadras esportivas, os eventos sociais, as festas infantis, o turismo, enfim, não quer dizer que nós estamos com possibilidade de flexibilizar as outras atividades. Não. As outras atividades que já estavam trabalhando, elas precisam continuar cumprindo com os mesmos protocolos. Então, muitas vezes, algumas atividades confundem. Poxa, agora estão jogando futebol, liberou geral. Não liberou geral. Existem protocolos para aquela atividade também. E os protocolos da atividade de todos os empresários, elas devem continuar sendo seguidas, para que nós não tenhamos, então, uma elevação muito grande de novos casos ativos do Covid. O que me leva muitas vezes a refletir, me permita, prefeito, é a questão de que me parece que quando, por exemplo, foram liberadas, né, eventos religiosos, eventos infantis, com essa lotação de 50%, né, e que, na maioria dos casos, como bares, por exemplo, não pode passar de 70 pessoas, né? Outros falam que 5 pessoas já é considerado aglomeração. Então, me parece que essa matemática ela não conscientiza as pessoas, né? Então, acho que talvez aí fique um pouco confusa essas questões. O senhor não pensa que fazendo essa liberação agora dessas questões não faz com que o cidadão pense que se aquele lugar lá pode, se estão jogando aquele futebol, eu também não posso? Que é o que nós vemos que acontece. Exato. Só que é o que eu frisei também. Aquele que já está trabalhando há um ano, vou citar aqui, por exemplo, os supermercados, as farmácias, os postos de combustíveis, enfim. Eles estão trabalhando desde o início da pandemia. Então, no momento que se libera alguma outra atividade, não quer dizer que estas que eu citei há pouco possam afrouxar os protocolos. Ter mais flexibilizações? Não, eles precisam continuar a manter esses protocolos. Referente aos bares, restaurantes, eu digo para você que a comunidade, a população, em especial, na maioria das vezes, os jovens também, eles acham alguma forma de se encontrarem. Infelizmente, acontece muito clandestinamente. E esse é o nosso maior problema. O problema nosso é as aglomerações que acontecem de forma demasiada, de forma frequente. Então, para nós evitarmos isso, e nós estamos conseguindo com a liberação dos bares e restaurantes abertos, que lá estão usando um protocolo. Lá existe a necessidade do uso da máscara, enquanto que na clandestinidade não usam. Lá estão usando o álcool gel. Lá estão usando o distanciamento nos bares e restaurantes. Lá, inclusive, o horário é mais flexível, até 12, 2, até 4 horas da manhã. Por quê? Quanto maior o horário, mais pessoas nós teremos em horários diferentes, distintos. Se nós reduzirmos o horário, nós teremos mais pessoas em um curto espaço de tempo. Exatamente. Então, nós entendemos que muitas vezes as pessoas olham, poxa, liberou aquilo, agora eu posso liberar um pouco mais. Não, não existe essa possibilidade. Como eu disse antes, nós, prefeitos, empresários, enfim, nós queremos todas as atividades funcionando. Sejam elas na educação, serviços, o comércio, varejista, atacadista, enfim, todas elas funcionando. Mas para isso, nós precisamos que todos nós tenhamos essa conscientização, essa consciência de continuar a usar os protocolos que são
então emitidos assim pelos decretos, seja do governo do estado, seja pelo nosso aqui, o regional, enfim, pelas prefeituras. Isto é o essencial. Prefeito, com relação à vacina, né, foi discutido a questão da vacinação aqui na nossa região no dia da reunião? Com certeza. Inclusive, nós enxergamos com bons olhos que a nossa região, a região da fronteira noroeste, é a região que mais vacina em todo o estado do Rio Grande do Sul. Então, hoje nós temos 31% de vacinados. Então, estamos em primeiro lugar na vacinação, o que para nós nos deixa muito satisfeitos e, inclusive, aproveito aqui para parabenizar a todos os profissionais da saúde que estão à frente desse processo de vacinação, que nós sabemos, Carol, que é um processo muito complicado. As pessoas estão ansiosas para terem a sua vacina, para terem a vacinação. E muitas vezes trabalha-se no final de semana para cumprir com as metas, trabalha-se em feriado, até mesmo à noite, para cumprir as metas. Então, nós discutimos dentro da nossa reunião com os prefeitos, entendemos que sim, poderia estar num passo avançado e poderíamos ter também algumas alterações de grupos prioritários, como é o caso dos professores, porque no nosso modo de ver, a escola não deveria ter fechado nunca. A escola deveria estar sempre aberta, obviamente, com professores vacinados. Então, esta classe deveria ter sido uma das primeiras a serem vacinadas, logo após os grupos prioritários da faixa etária, enfim, muito antes até, inclusive, de comorbidades, ou até mesmo antes de tantos outros aí que a gente sabe que, inclusive, detentos tiveram a vacinação antes que professores, né? Então, isso nós entendemos que poderia ter sido mudado. Porém, como não cabe a nós, prefeitos, discutirmos isso, inclusive existe um embate judicial muito grande quanto a isso. Algumas semanas atrás, inclusive, se eu não me engano, o município de Canoas começou a vacinar os professores. Parou com a vacinação normal e iniciou a vacinação nos professores. Em primeira e segunda instância, o judiciário deu que sim, pode continuar com a vacinação. Quando chegou no Supremo Tribunal Federal, foi negado. Então, nós estávamos nos preparando para fazer essa vacinação dos professores, quando nós tínhamos os municípios aqui da nossa região organizado esse processo de vacinação, veio a ordem de cima, judicial, que não poderíamos fazer. Mas agora todos os municípios já estão nesse processo de vacinação dos trabalhadores e servidores da educação. Prefeito, minha última pergunta agora no momento. Estamos em situação de alerta? Nós já estamos na situação de ação. Os 3 As. Os 3 As. Primeiro é o aviso, depois o alerta e depois a ação. Então, nós recebemos no dia 18 um aviso do governo do estado de que os casos estavam aumentando. No dia 20, nós recebemos, então, do grupo técnico e grupo de trabalho do governo do estado, da saúde, um alerta que continuávamos numa crescente e que com isso nós precisávamos trabalhar um plano de ação. E nós, dentro do nosso comitê regional, fizemos isso, por diversas vezes nos reunimos e elaboramos algumas metas em cada município, em cada prefeitura. E isso nós estamos executando. Nós já estamos no 3º A, no A da ação. Ação de fiscalização, ação de conscientização, mas também uma ação de responsabilidade ou até mesmo de responsabilização de todo aquele empreendedor que quer a sua atividade funcionando. Quem tem que ser um fiscal, não só a vigilância sanitária, não só o prefeito, não só as pessoas que ele coloca como fiscal. Quem tem que ser o fiscal é o empreendedor que quer o seu comércio, a sua atividade funcionando. É isso que nós precisamos. Então, a população, o vizinho tem que ser um fiscal. Até mesmo o comerciante vendo que o concorrente, ou até mesmo
seja um comércio distinto do dele, mas se o vizinho dele não estiver cumprindo com os protocolos, que ele seja um fiscal também e cobre, publicamente inclusive, se for preciso. Então nós estamos no terceiro A, no A da ação, e estamos fazendo um trabalho muito intenso, tanto de conscientização, mas também indo aos meios de comunicação e solicitar para que toda a população tenha essa responsabilidade neste momento difícil que nós estamos vivendo, que não aglomere, que faça o uso da máscara, que faça o uso de todos os protocolos, para que nós saiamos da ação, do alerta e do aviso, e que nós possamos assim, daqui para frente, termos e continuarmos com todas as atividades funcionando. Prefeito, para nós encerrarmos então, gostaria que o senhor se dirigisse aos nossos internautas e deixasse o seu recado. Bom, primeiro é com grata satisfação que nós recebemos o convite de podermos estar aqui hoje e trazer um pouco do que nós, à frente da MUFRON, estamos fazendo. E não só à frente da MUFRON, mas nós dentro dos municípios, cada prefeito trabalhando exaustivamente, diuturnamente inclusive. Nós, desde que nós assumimos a prefeitura no nosso município, desde que nós assumimos a Associação dos Municípios da Fronteira Noroeste, nós temos um compromisso com todas as atividades, com todo o comércio, com todo o empresário, com toda a indústria, com a educação do nosso município, da nossa região e do nosso estado. Nós queremos e brigamos para que todas as atividades estejam funcionando normalmente. É esse o nosso anseio, é isso que nós queremos. Tenho certeza absoluta que a população assim também quer. Agora, no aumento considerável de possíveis novos casos de Covid, e volto a dizer, os números só aumentam pelo comportamento das pessoas e pelo comportamento da população. Quem manda fechar e quem manda abrir são os números de casos. E se esses casos, infelizmente, continuarem numa crescente, e eles só crescem devido ao comportamento social, nós, infelizmente, seremos obrigados a tomar algumas medidas mais drásticas de restrição de atividades. E volto a dizer que é algo que nós não queremos. Então, eu conclamo toda a população, todos os setores, todas as entidades, todas as instituições, todas as associações, sociedades da nossa região, para que nós sejamos os fiscais do uso correto dos protocolos que estão instituídos pelo governo, que estão instituídos pela nossa regional, que estão instituídos pelos municípios, para que as nossas atividades permaneçam abertas, para que as nossas atividades permaneçam em funcionamento, para que os nossos pais, os pais de família, consigam levar o sustento para dentro de casa. É isso que nós precisamos. Mas a conscientização de cada um de nós ela é importante, de que nós continuemos a usar os protocolos emitidos pelo governo do estado e pela nossa regional. É de suma importância. E tenho certeza absoluta que a comunidade assim entende, que a comunidade assim a fará. Que na semana que vem, Carol me convide para poder trazer boas novas na diminuição de casos, na diminuição de pessoas sendo internadas. É isso que nós queremos. E eu tenho certeza que é isso que a população quer. E tenho certeza que é isso que a população fará. Então, eu peço e conclamo a todos para juntos. É momento de união, para que os casos não aumentem, para que nós possamos continuar com todas as atividades o mais normal possível daqui para frente. Muito obrigada, prefeito. Com a chegada do inverno, a vacinação lenta e o afrouxamento da quarentena traz a possibilidade aí de uma terceira onda que, ou quem sabe, está prestes a chegar se a gente não nos cuidar. Pelo menos é o que dizem os especialistas. E 3 indicadores dão sinais de que a terceira onda pode estar chegando aqui no Brasil.
A média móvel de contaminação, a taxa de contágio e a ocupação de leitos apontam para um possível colapso na saúde de todo o Brasil. A nova alta dos casos de Covid-19 está levando à necessidade das pessoas enfrentarem as restrições com segurança. Nós devemos parar para refletir, né? Porque não adianta os municípios, em especial os governantes, estarem discutindo uma melhor forma de enfrentamento se eu, você, a gente, não mudarmos a nossa concepção, né, de comprometimento mútuo. Vamos todos fazer a nossa parte para que isso passe logo. Então, em respeito a todas as vítimas de Covid, desejo a vocês boa tarde.